Fala galera, mais um de cara pro Duque. É sempre sensacional esse mundo de condomínios, síndicos. Você sabe que eu navego de uma forma muito intensa. E aí a gente vem buscar uma conversa hoje com um especialista falando de marketing. Olha pessoal, no mundo condominial, como é que é esse approach, como é que é a chegada para marketing, divulgar, criar a tua marca. E aí, fala, Daniel. Olá, Duque, prazer. Oh, meu, tá de cara pro Duque, hein, meu? É uma gratidão estar aqui no programa, acho que é a primeira vez com você. Vamos abrir portas. Eu sou o Daniel, vou me apresentar primeiro. Isso, claro. Para o nosso público. Me chamo Daniel, sou gerente de marketing do Grupo Altum. Tenho ampla experiência no mercado, passei por grandes empresas de outros setores também, além da terceirização de serviços. E hoje o meu desafio é trazer o marketing para o segmento de terceirização de serviços. Como as empresas conseguem trazer esse formato, a inovação, insights que possam fazer uma diferenciação, né, no mercado, né? Você vê quando o cara é de marketing, não preciso nem falar, você apresenta, você já vai direto, isso é maravilhoso, né? Já larga a mão. Já larga a mão, é igual a Fórmula 1. É igual a Fórmula 1. Começou a acelerar, vai que vai. Já vai que vai, engata a segunda e já vai. Vai, né? embora. Show, meu. E você sabe que marketing é importante. Sim. Eu venho navegando aí nesse mercado há um tempo, né? E me fala, tem uma mística, marketing é custo ou é investimento? O marketing, ao olhar do profissional de marketing, ele é investimento. Tá. Porém, quando a gente fala no mercado empresarial, muitas vezes o executivo ou a pessoa que está contratando o profissional de marketing ou uma agência, ela vai enxergar como custo, porque ela não entende do negócio. Muitas vezes a pessoa quer adentrar num segmento, ela quer ter exposição de marca, de imagem, porém, por ela não entender, ela está enxergando como custo. E também cabe do lado do profissional ou das agências ter a metrificação dos resultados, né? Porque nada é medido se eu não tenho dados. Então, é papel do profissional de marketing, da agência, enfim, de quem for prestar o serviço, ter dados para fazer a defesa do investimento. Até de evolução, né? Que é o caso. Até de evolução. Para falar, estou investindo, está evoluindo em X e investimento é Y, sei lá. Enfim. Porque aí você consegue dobrar sua aposta. Por exemplo, você, com um investimento inicial, você aposta X valor, porque quando você é um entrante, você muitas vezes não vai ter dado de mercado. Então, você vai fazendo uma aposta, um feeling, né? Você sente que pode investir X valor, sentindo que você está ganhando tração, você vai aumentando o seu investimento, então isso vai gerando mais exposição, claro, de formas muito estratégicas, né? Não dá para sair investindo R$30 mil numa campanha de Google Ads ou Meta Ads, esperando trazer um público qualificado que não vai trazer. Para a gente trabalhar de forma com a qualificação do lead, do público que você quer atingir, é recorrência. Você tem que alinhar um trabalho de orgânico. É mais tempo, talvez. E mais tempo. Então, você investe menos valor por um período maior de tempo. Exatamente. E isso falando em mídia digital. Tá. Porque hoje o mercado ele se prende muito aos canais digitais, até por questão de custo, acessibilidade. O primeiro canal que as pessoas buscam é o Instagram, o Facebook. Então, é de fácil visualização e inclusão de mercado. Né? Você consegue ter sua marca exposta, sua imagem exposta, de uma forma gratuita e rápida, mas às vezes nem sempre assertiva. Tá. Porque o que pode ocorrer é que você tenha uma marca grande, mas que não seja reconhecida no mercado, ela não vai gerar engajamento e, por si só, ela não vai ter uma representatividade de marca. Legal, bacana. Você sabe que aqui eu falo que é a sala de estar, né? De cara pro Duque é esse bate-papo aqui. Então, vamos abordar um assunto. Sabe que eu sou de vendas, né? Sim. Estou aí em vendas vou contar, é 38, o povo já até sabe, 38 anos já foi. Como é que é a relação? Tem expectativa e realidade. Aí eu falo assim, eu entrego toda a minha expectativa para o marketing para divulgar o meu produto, certo? Certo. E o marketing me devolve com a realidade que tem
para que eu possa vender após a divulgação do produto, correto? Ou serviço. Como é que você vê esses dois polos com duas expectativas diferentes e eles conseguem se encaixar? Porque, pelo menos, se a gente tomar como base o nosso trabalho, que a gente está juntos lá no Grupo Altman, né? Certo. Com muito orgulho. Muito orgulho vestir na camisa. Vestir na camisa. Hoje eu vim de cara pro Duque porque é uma questão do programa, mas está ali, ó. Grupo Altman. Grupo Altman. Como é que você vê? Você acha que essa nossa fala é fluida e deveria isso ser uma situação recorrente ou mais abrangente para os outros times? Tá. A expectativa perante ao marketing, a área de marketing, ela é muito grande. Então, quem está investindo em marketing, espera-se que a área, ou o profissional, ou a agência, traga resultados que superem a expectativa de quem está contratando. Porém, a realidade nem sempre supra a expectativa de quem está contratando. Então, o marketing ele vai trazer para a realidade de mercado, até porque o marketing é uma área macro. Então, quando se fala em marketing, a gente está falando em vendas, em comunicação interna, inteligência de mercado. A palavra marketing é mercado. Então, ela abrange várias estratégias que, se unindo, a gente vai falar de preço, praça, promoção e, a partir desses estudos que a gente faz de mercado, consegue trazer para a realidade da ação ou da campanha que a gente precisa executar e vai atingir uma meta. Essa meta ela pode ser positiva, não pode ser... Às vezes ela pode ser negativa, não trazer ou médio, né? Ou mediana. Mas você acha que o comercial ajudaria no sentido de trazer essa informação da rua? Você fez uma campanha. Eu estou vendo que a concorrência também está fazendo que é inteligência de mercado, um outro tipo de abordagem. É válido o comercial sentar lá e falar assim, o posicionamento aqui, de repente, você tem ouvido para isso? Para o nosso segmento de terceirização de serviços, é importante o comercial ele andar junto com o marketing. Ótimo. As estratégias de marketing têm que estar alinhadas às estratégias comerciais, porque o marketing, muitas empresas enxergam muito como rede social. Até hoje, para o profissional que é entrante de mercado, o pessoal que está na faculdade, pretende se formar, enxerga como vou fazer rede social, e não é só isso, no né? TikTok. Só que o marketing ele tem várias estratégias, desde o digital ao offline. Então, é importante estar alinhado. E o comercial ele é uma ponta importante, porque o comercial ele vai trazer a experiência de mercado dele, o que ele está vendo, a realidade de mercado, porque, às vezes, o marketing está muito em laboratório. Então, a partir desses dados que o comercial começa a nutrir o marketing começa a gerar demanda para o comercial também. Porque a área de marketing nada mais é que um gerador de demanda para a área comercial. A partir da qualificação dos leads, aí vai começar a alimentar, nutrir o comercial, e o comercial realmente vai fazer o papel de vendas, que vai, por meio de uma SDR, que também é ligado ao marketing, fazer o pré-relacionamento, a pré-venda. Abrir a porta. E depois o papel do vendedor realmente é ser o papel consultivo, né? Porque hoje o profissional de vendas ele tem que ser um consultor. Ele não pode ter um papel só de vendedor. Então, desde o início, ele já inicia o relacionamento como papel consultivo. Orientativo. O marketing, ele, de certa forma, ele está aqui também para isso. Para mostrar para as pessoas uma dor que, às vezes, ela tem, ela não sabe como resolver, e as empresas, por meio do marketing, elas começam, por meio de estratégias de divulgação, uma delas de comunicação, a fornecer serviços, no nosso caso, né? Então, é uma forma da gente atingir o público que seja o síndico, que está procurando uma prestadora de serviços de limpeza ou de portaria. Serviço é diferente de produto acabado, né? Exatamente. Serviço é intangível num primeiro momento, né? Você tem que ter realmente nutrir esse cidadão, né? E aí, para a escolha, para o fator decisivo, é importante que o síndico profissional ou a administradora realmente tenha o conhecimento da empresa, porque esse conhecimento é que vai gerar uma segurança para o prestador na prestação de serviço, porque o síndico, às vezes, ou a administradora,
ela é o intermediário desse serviço, porque quem é o usuário é o condômino. Então, quem vai estar no dia a dia e vai sentir a dor e vai, muitas vezes, bater no síndico ou no zelador é o morador. Então, para quem mora em condomínio, sempre aponta o interlocutor desse canal é o síndico, a administradora. Então, é importante que a empresa escolhida para a prestação de serviço esteja alinhada com as estratégias também da administradora ou do síndico. Legal. E aí, quando você fala isso, a gente entra já numa seara que é um público nosso, né, que está em franco desenvolvimento, que é o mundo condominial. E a gente sabe que o síndico ele precisa de apoio, porque às vezes o síndico ele é um bom síndico, só que ele não tem o quê? Uma pessoa como o Daniel ali para dar uma assessoria de como divulgar, como criar a marca dele, o brand, né, que a gente fala. Como é que ele desenvolve? Como é que ele consegue chegar lá? Então, de repente, o nosso apoio também poderia ser nessa vertente de incentivá-lo, ajudá-lo, nutrir alguma informação, por exemplo, com alguma mensagem dele, né? Fazer um link de situações. O que você acha? E isso é um ponto muito importante, tá, Duque? A marca pessoal, ela é a marca mais valiosa que a gente tem no mercado. Porque é como eu vou me vender como profissional, o síndico vai se vender como profissional ou como pessoa. Porque o mercado ele é feito à base de confiança. E toda marca forte ela é construída à base de confiança. Então, a gente pensa em Apple. Quando a gente pensa em Apple, é uma marca que ela gera confiança. Você compra um iPhone hoje, o consumidor de iPhone, provavelmente ele vai trocar por um outro iPhone quando ele for trocar de celular. Porque é uma marca que já gera confiança nesse usuário, né? E a mesma coisa acontece muitas vezes com o usuário de Android. Às vezes a pessoa não abre mão por um Apple, porque a confiança que ela tem no Android é muito grande. E é o mesmo motivo que leva a gente a guardar dinheiro no banco. A gente só deixa dinheiro dentro do banco porque a gente confia que o banco é sólido e não vai quebrar. É porque tem aquela questão das características, né? De adaptação. Às vezes eu vou me adaptar melhor com um telefone X, com o Apple da vida, e não com o outro. E isso eu vejo na minha casa, por exemplo. Minha esposa não consegue usar porque foi lá no Android e usou aquele... soube usar, né? E a identidade da conversa ali com o equipamento foi melhor, mais fluida. Então, acho que tem isso também, né? De você cultivar isso, trazer as características, né? E a marca é o que traz a diferenciação de mercado, tanto para uma marca PJ como uma marca pessoal. Então, se você gera uma marca, um nome de mercado, que você seja reconhecido pela capacidade que você tem de entregar seu serviço, isso já é uma diferenciação que você tem no mercado. E o mercado ele é muito grande. Vai ter as Apples, mas vai ter os FIFA-Fos. Sim, aí vai. Então, o mercado é aberto. Né? Então, a diferenciação é que quem tem melhor posicionamento no mercado, tanto como marca empresarial corporativa ou como marca pessoal, que é algo que há 15 anos atrás, alguns estudiosos de universidades já começavam a publicar artigos falando de marca pessoal, posicionamento pessoal, e isso amplificou muito com a internet. Então, hoje, a nossa marca está exposta no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Em todas, né? Em todas. Então, a gente precisa pensar omnichannel. Está em todos os cenários possíveis, falando de uma linguagem, claro. No Instagram, eu falo com uma linguagem. No TikTok, é outra linguagem. Mas sempre direcionada para o seu público. Presente para todos. Presente para todos, omnichannel. E uma coisa interessante é nutrir a informação também. Por que eu estou te falando isso? Eu falo muito essa palavra de nutrir. Porque, às vezes, o nosso público é assim. O cidadão tem lá seus 10 condomínios. Então, ele tem uma cesta de possibilidades de oferta, de apresentação, de demonstração, com 10 opções. Então, quem olha... Poxa, deixa eu pesquisar aqui. Né? O síndico, por exemplo, está pesquisando lá e fala assim, o morador, lá, o conselho. Esse aqui. E o outro tem um condomínio, mas faz um trabalho magnífico. Mas ele só tem aquela opção naquele momento de mostrar. Como é que ele poderia abrir essa informação? Olha, eu tenho mais
possibilidade, eu tenho mais... esse condomínio é tal característica, tal tamanho, então isso me deu expertise. Você entende o ponto de equilíbrio? Porque se eu for em quem tem mais, não necessariamente vai me atender do quem tem um condomínio, por exemplo. Você entende? E isso, assim, até para o mercado de sindicância, né, do síndico profissional, muitas vezes a quantidade de condomínios que ele assume acaba prejudicando a entrega, né? Porque você tem um maior volume de gestão. Sim. E aí você acaba perdendo um pouquinho o controle. Isso como todas as áreas, né? Que eu estou fazendo um parâmetro de uma realidade que eu tenho hoje, mas que eu possa trazer para o mercado sindical. Então, pelo lado quantitativo, é claro, não é uma certeza. Não, pode ser que eu não perca a qualidade, né? Mas, de repente, se eu tenho 10 e tenho 50, isso pode prejudicar um pouquinho a gestão. E o cara que tem um condomínio, ele pode prezar pela qualidade. Então, a gente está falando de quantitativo e qualitativo. E aí, a diferenciação, de repente, dessa pessoa que tem 3 condomínios é a qualidade, porque ela vai conseguir atender melhor, ter mais foco na prestação de serviço, do que uma pessoa que está atendendo 50 condomínios. Então, ele tem que bater muito forte lá na mídia social, dizendo da palavra quantidade. Qualidade. Esse seria o primeiro chavão aí para dar força para esse cidadão crescer, né? Isso, só que aí todo mundo fala em qualidade quando se vende algo. Então, é um terreno muito sínue. Sim. Então, é muito sensível, né? Porque é fácil de copiar. É o mesmo do mesmo, né? É o mesmo do mesmo. Então, a diferenciação, de repente, não é só falar eu tenho a melhor qualidade, eu tenho a maior solidez no mercado. Mas, falando em redes sociais, gerar engajamento. O público que consome rede social, muitas vezes ele está buscando algum tipo de conteúdo para engajar. Então, você pode trabalhar blog, podcast, audiocast, criar materiais, planilhas de controle para síndicos, apresentações, templates de artes para o Elemídia. Então, tem várias ações que o síndico ele pode desdobrar e, claro, contar com profissionais que, de repente, se ele tiver o viés e o bolso para fazer um pequeno investimento com marketing, é válido, porque isso aí pode trazer algum resultado para ele. Cara, sensacional esse episódio. Sabe por quê? Tá servindo para mim, porque assim, ó, eu vou usar lá, Dani. Na verdade é a seguinte, uma hora tem que falar, tem que usar a palavra-chave, Duque. Aí eu vou na palavra-chave. Outra hora tem que fazer carrossel. Outra hora tem que fazer não sei aonde. Outra hora... Cara, me dá um nó na cabeça, porque assim, eu vou solo. Eu que vou criando os processos, né? Mas quando eu absorvo a informação do mercado, poxa, mas o que eu deveria fazer para engajar? Que essa é a única palavra, né? Então, você tem um conteúdo bacana, você tem uma marca forte, ou que está desbravando, né? Mas vem todo esse monte de nuances, meu amigo. Então, me dá uma ajuda. Conta, porque, com certeza, muita gente que vai escutar, vai assistir, deve estar com a mesma dúvida que eu. Porque o que eu faço agora? Eu faço um desenho lá e ponho? Eu posto todo dia? Eu não posto todo dia? A palavra é sua, meu, porque você vai me ajudar. Aí o desafio é grande, Duque. O porquê? Pergunta foi danada, né? Danada. Porque olhando o mercado de social media, né, de redes sociais, a gente fala que o mercado é uma pizza. Tá. E quando iniciou o Facebook, ou lá atrás mesmo o Orkut, só que o Orkut não tinha essa dinâmica que o algoritmo entregava conteúdo de forma mais comercial, e a Meta veio e começou a remunerar quem ia para ela mesma ganhar dinheiro, né, com anúncios. Então ela trouxe uma dinâmica diferente nas redes sociais. Então hoje a gente pode falar que tem uma pizza. Essa pizza, a fatia era grande para quem entrava lá atrás. Então quem se tornou pioneiro, muitas vezes se conseguiu ganhar essa recorrência, conseguiu criar uma marca forte. Então, hoje, claro, hoje o Facebook ele tem uma queda de audiência se comparado com outras redes sociais, ou o Instagram está em alta no Brasil. É o que mais está em alta ou não? Depende, né? Depende. Tudo depende. Tudo depende. Hoje, o Instagram está em alta para faixa etária acima dos 20 anos, até uns 45, 50 anos. Tá.
Mas se falar para as novas gerações, o TikTok, ele assim é assustadoramente assim unânime entre os mais jovens. É o TikTok. É o TikTok. Então, hoje, como estratégia, falando em corporativo, o TikTok seria um canal para profissionais de mercado ou empresas adentrarem para já se tornarem pioneiras no mercado, dentro dessa mídia. Segura um pouco aí, que é pergunta em cima de pergunta. O TikTok sempre teve uma nuance de ser mais descolado, né? Ter entre aspas, a dancinha, aquela coisa toda, né? Como é que eu encaixo a área de segurança para mostrar para o nosso público, por exemplo, síndico, né, e administradora, uma conversa vamos falar de análise de risco, por exemplo. Como é que eu consigo engajar lá? Aí, deu uma pergunta em cima de uma pergunta, eu sei que você vai responder tudo aí. Porque, senão, eu fico falando, como é que eu faço isso? Para esse outro público, é um público consumidor? Possivelmente é, né? Ou incentivador, que mora num prédio, que o pai é o síndico, eu vi isso aqui lá no TikTok. E, de repente, ele vai buscar lá no Instagram. É isso? É exatamente isso, Duque. Porque às vezes a gente, como profissionais, ficamos míope. A gente não enxerga o mercado como um todo. Muitas vezes é importante a gente estar em todos os canais, como eu já disse, né? Então, muitas vezes o nosso público comprador hoje, ele está no Instagram, nosso público comprador. Mas ele não está no TikTok. Mas o público influenciador de compra está no TikTok. Então, estou certo então, no meu pensamento. Sua visão é correta. Correto. Só que o seu público, que também é influenciador, em algum momento da vida dele, ele vai se tornar comprador. Então você já está preparando o terreno. Então, você prepara o terreno. Então, para ele chegar a ser comprador. Eu quero comprar uma Porsche. Eu não sou um público alta renda. Tá. Mas meu sonho é comprar uma Porsche. Mas hoje eu não tenho dinheiro. Eu posso, de repente, em algum momento da vida, ter muito dinheiro. Fui impactado por uma campanha da Porsche no TikTok. E eu lembrei, nossa, é a Porsche que eu queria... É o meu sonho. Eu vou realizar meu sonho. Eu vi lá no TikTok, eu vou comprar. Tá. Então, ali eu já gero um sentimento de marca. Tá. E, é claro, sempre a lembrança da marca, porque a marca... Fixou ali. Fixou. Para você ser visto, você tem que aparecer. Não importa a mídia. Todas as mídias que tem, elas são complementares, né? Então, quando a internet chegou, quando o YouTube, o streaming começou a ganhar tração no Brasil, principalmente, que ia acabar com os veículos de televisão, que ia acabar com os jornais impressos, com as revistas, teve impacto nesses mercados, mas não acabou. A Globo migrou seu business, então hoje eles têm um aplicativo que inclusive é o aplicativo de streaming mais baixado do Brasil. Tá. Então não é o Netflix, como a gente poderia imaginar, né? Mas a Globo, ela criou um ecossistema digital que ela amarra a pessoa que quer assistir os canais Globo tanto no gratuito como no pago, e também o streaming da Globo. Então, eles criaram um ecossistema... Assim, um negócio muito forte, né? Geraram diferenciação de mercado, estratégia, né? Trazendo conteúdo. E uma marca forte que foi o Globoplay. Então, aí a importância de criar uma marca forte, né? Então, foi uma estratégia de mercado. Claro, movimentação, o mercado muda muito rápido, a gente tem que estar muito atento às mudanças de mercado. Ele olhou a pizza, né? Com a evolução tecnológica, né? Cada vez mais rápido. E a pizza vai diminuindo os pedaços. Quem entrar primeiro come mais. Então, mas ele enxergou ali e viu uma possibilidade de negócio. Exatamente. E começou a amarrar essa pizza numa maior fração para ele. Porque consolidou a marca. Quer dizer, nesse nicho. Já estava consolidada. Já era uma marca consolidada, mas nesse nicho de streaming ela não tinha penetração. Mas conseguiu trazendo conteúdo, né? Trabalhando conteúdo. Coisa nova, todo o ecossistema Globo e conteúdos novos. Hoje tem programas exclusivos que é Globoplay. Então, para a pessoa assistir esse programa, de repente uma telenovela, uma série, é exclusivo Globoplay. Então, a pessoa, de certa forma, ela vai ter que assinar esse produto da Globo. Amarrou com ela ali. Amarrou com ela. E para o nosso segmento não é diferente. A gente tem que
criar diferenciação. Às vezes a gente se amarra muito pensando que é um mercado tradicional. E não é. E não é. A gente que tem que ter uma visão disruptiva para quebrar essas barreiras tradicionais do mercado. Então, mas como é que a gente quebra isso? Porque assim, o produto é o mesmo, né? A gente vai falar de commodity. O vigilante é o vigilante, o facilities na mesma circunstância, né? Limpeza, portaria, tal, recepção, zelador e tudo mais. Aí eu falo, o que a gente tem que trazer de inovação? É trazer o conteúdo, o que esse cidadão vai fazer, ou de que forma vai fazer, ou mostrar a casa. Esses dias eu fiz um vídeo lá do terraço. Não sei se você viu. Falei, aqui tem um terraço lindo, que faz evento para clientes, evento para funcionários e tudo mais. Tem ali uma área gourmet, chique, uma vista maravilhosa. Poxa, do que você está falando de segurança, você mostra o terraço? Eu mostro a estrutura, a raiz da empresa, né? Como eu posso acolher esse colaborador humanizado e como eu posso acolher esse cliente de uma forma também bem singela, né? Realmente acolhedora ali, com carinho e tudo mais. Então, não deixa de ser uma mídia para nutrir, né? E, às vezes, a inovação está em pequenas ações, né? Porque é algo que, de repente, outras empresas do setor não fazem, mas se você gera uma diferenciação, isso já está ligado à inovação. A gente se prende muito que a inovação ela está atrelada à tecnologia. E não é isso, não é verdade. A inovação está ligada à melhoria de processos, métodos, enfim, N coisas que pode e o pensamento trazer do cara, melhoria, é o próprio pensamento. Se o cara tem um pensamento mais avançado, ele faz do papel, ele faz um livro. Exato. A verdade é essa. Às vezes sem recurso, né? Às vezes o cara não... Ou tem o recurso também, está usando, ok. Mas ele tem aquilo que você falou, tira a miopia, né? O que eu posso agregar aqui para falar para o mercado que a gente atende um público seleto, exigente, e a gente vai atender com toda a maestria, né? E o recurso, ele bem aplicado, ele pode ser um amplificador de resultados, mas se mal aplicado, ele também amplifica os resultados para baixo, porque ele sangra seu caixa. Então, a alocação de recursos, investimentos, ela tem que ser muito bem pensada, muito estratégica para que o investidor não queime seu caixa na largada. Então, até como ponto de vista que eu tenho, como estratégia de marketing para a minha área, é que comece pequeno, sinta o mercado e se realmente existir um potencial de investimento, aí a gente começa realmente a acreditar e investir cada vez mais nas estratégias. Mas se queimar a largada logo de cara, a pessoa pode queimar o próprio nome também. Eu vejo muito isso agora nessa evolução. Eu estava vindo para te encontrar, estava escutando no rádio um especialista, escreveu até um livro e tal, falando assim, que é a inteligência artificial, né? O IA. Todo mundo está usando de forma individual, né? Ainda não sabe o poder desse negócio de fato, mas pontualmente está usando. E as corporações, elas estão mais fechadas em relação a isso nesse primeiro momento. Então, quem usa é o funcionário que usa para alguma coisa, mas a organização como um todo ainda olha e fala, poxa, onde que vai navegar a inteligência? Eu acho que ajuda muito. Ela bem feita, bem estruturada, está aí para ajudar até o marketing, né? De uma certa forma. A transição para a inteligência artificial, acho que ela é uma linha muito também tênue. O porquê? Deixa as pessoas um pouquinho preguiçosas, né? Tem isso também. Por conta que, às vezes, a pessoa ela não tem o conhecimento técnico, ela busca na inteligência artificial esse conhecimento, ela vai acreditar que o que a inteligência ali trouxe é a realidade, e só que ela está trazendo de um banco de dados que ela acha que ela é a realidade. E eu já fiz vários testes que a inteligência ela não consegue trazer dados reais. Então, eu uso no meu dia a dia como ferramenta complementar para trazer agilidade, porém, crio prompts já com o meu uso, né?
e vou fazendo pente fino, porque 90% das vezes ela traz assim, dados que eu não quero, então eu vou pegando insights e vou fazendo as correções. Eu não deixo ela trabalhar de forma 100%. Eu vou te falar uma coisa, você vai dar risada. Eu deixei esse negócio do ChatGPT maluco. Eu já sou meio 13. Aí eu começo a falar, sabe quem me responde? Porque eu brigo com o ChatGPT. Pô, não é isso que eu quis, não é isso que eu queria, tá? Desculpa, tá? Olha que loucura. Só que tem um negócio agora que eu estou fazendo, eu coloco lá, ele me responde, ó, isso aqui não está na política de autorização. Eu deixo o negócio maluco, velho. Porque tem que saber usar, tem que usar com critério, mas a preguiça tirar de lado e ler o que ele devolve, né? Quando devolve um texto, leia, veja se está enquadrado dentro daquilo que você pensa em publicar. E o mais importante é sempre estar atrás da informação fora da inteligência artificial. É claro, também muito cuidado com as buscas no Google, porque o Google ele busca conteúdo de sites que às vezes o site não está alinhado com o que é a realidade de mercado ou que é de repente um artigo científico. Então é muito importante a gente buscar as fontes, né? Uma coisa legal do Gemini do Google, que quando você busca ele traz algumas fontes, né? Muitas vezes fontes de sites, mas te dá opções. Mas te dá opções de escolha, né? Então, e você vai ler tudo aquilo. Já ajuda muito. Então até como recomendação a gente não se prender a uma inteligência artificial. Então hoje tem o Gemini, ChatGPT, Perplexity, Copilot, tem infinitas ferramentas que a gente pode cruzar essas informações para fazer um funil e trazer o que a gente realmente busca, né? Mas mesmo assim a gente não pode depender dessas ferramentas, porque se de repente vê o holocausto, a gente está sem acesso à internet, sem energia elétrica, como que o ser humano vai pensar em algo criativo ou algo que realmente a pessoa precisa analisar ali na hora e não tem uma consulta na internet? Então, mas isso aí me remete à minha idade, meu amigo, quando chegou a calculadora. Sabe, eu vou fazer uma analogia no negócio aí. A calculadora veio e você esqueceu até a tabuada, porque você vai ali, né? E isso aconteceu. Não pode acontecer, talvez, você vai como meio de apoio, né? Alguma dica, como montar alguma estrutura de design para entregar, igual aqui o desenho aí, ó. Se eu não fosse a inteligência, eu não teria feito isso, né? Eu, um simples mortal dentro do processo que não entendo do negócio, então me ajudou. Mas eu fiz a pergunta certa, avaliei, refiz, né? Então, acho que é por aí. Quando você vai divulgar um produto, um serviço, você tem que ter esse olhar realmente do que você... Porque a informação, ela é muito complicada. A gente é comunicador. Tudo que você soltar no mercado e é um formador de opinião, aquilo pode ser visto como verdade absoluta e ponto. E pode ser o maior erro do mundo, concorda? Perfeitamente. Goebbels, que era o ministro de comunicação do nazismo, né? Ele falava que era possível dizer a verdade só contando mentira. Só contando mentira. E isso é perigoso, né? Como a história já se provou que é perigoso, então é muito importante a gente tomar muito cuidado com a informação. A comunicação em si, ela tem um poder muito grande, até na parte de consumo, por exemplo, falando na área de marketing, que a publicidade, que é uma das ferramentas de marketing. Sim. Hoje, uma propaganda, uma campanha publicitária, ela tem o poder de impactar a pessoa para fazer com que ela consuma determinado detergente ou um sabão em pó. E vai guiar para ele. E, às vezes, não é o melhor sabão em pó e não é o melhor detergente. Então, só que a comunicação está falando que é o melhor. E a pessoa acredita aquilo como verdade. Que vira aquela avalanche de informação dentro do cérebro da gente e a gente acaba, né? E vai para o automático. E vai comprar aquilo, vai consumir, mesmo não usando, né, gente? Então, e quando a gente vem para o nosso serviço de segurança, facilities de uma forma geral, tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? E quando a gente faz uma campanha, olha, estamos aqui, a gente atende o Brasil inteiro, concorda? Certo, todos os estados. Em quantos países nós somos? 5 países hoje. 5 países? 5 países. E Brasil inteiro? Todos os estados. Posso falar um caso que me chama muita atenção, onde a gente tem um posto de serviço?
Pode, com certeza. Em Fernando Noronha? Noronha. Meu, tem posto de serviço em Fernando Noronha, gente. Rio Branco, no Acre também. Rio Branco, no Acre. Então, quer dizer, olha a extensão, a força que se tem do Grupo Alto, né? E aí tudo que você vai incluir ali tem que ter um critério muito grande, não é isso? Isso, porque a gente fala com o Brasil inteiro. Então, são diversos públicos, diversas formas de se comunicar, mas é sempre alinhado com as estratégias da matriz. Então, é muito importante a gente falar de uma forma uniforme, porém, respeitando aspectos regionais, né? Eu não posso falar com o público no Sul da mesma forma que eu falo com o público no Nordeste, porque são culturas diferentes, né? E até falando em 5 países, eu não posso falar, como eu falo com os nossos compradores aqui no Brasil, ou consumidores, da mesma forma que eu falo com o pessoal na Espanha, que também já vem de uma outra cultura, ou na Colômbia também, que é outra cultura. Então, a gente tem que fazer essa adaptação de linguagem, de comunicação. É super importante porque a gente começa a ter uma comunicação mais assertiva, né? E isso está dentro da tua cabeça, né? Porque quando você solta uma campanha de marketing, que eu vejo, você vai direcionando para cada... Você tem um cuidado, né? Para direcionar para cada região, para cada cultura, para cada... Não é isso? Isso. A área de marketing ela tem um cuidado muito grande nas estratégias. Então, até na parte de mapeamento de mercado, de estudo, a gente começa a desenhar e analisar como que a gente vai se comunicar. Então... Por isso que é importante também ter o papel de inteligência de marketing, né? Que já é a parte de pesquisa de marketing. Boa. Então, a gente começa a mapear mercado, fazer estudo, estudar tamanho de mercado, os principais concorrentes, como os concorrentes estão se comunicando na região. Que público que eles atendem. Que público que ele atende. Até para a gente ter uma abordagem mais adequada com o que a pessoa que vai contratar um serviço deseja que fale com ela. Então, essa é a nossa maior importância, desde a comunicação até na experiência de compra do consumidor, né, do comprador. Porque, no nosso caso, nem sempre quem compra é quem consome. Sim. Então, geralmente, como a gente fala em terceirização de serviço, quem compra não é o consumidor, é o síndico. Que às vezes não mora ali. E quem consome é o morador. Você vai ver o sucesso do cliente de outra forma. De outra forma. Então, para mim, é muito importante, além de atender o síndico, atender também o consumidor. Então, ter um atendimento de excelência com o condômino. Então, é extremamente importante a empresa ela ter esse alinhamento, desde a base operacional até as bases estratégicas executivas da empresa. Que tudo vira NPS, né? NPS. Tudo vira essa métrica de realmente saber o quanto eu estou bem ali naquele local, né? E a indicação é um outro fator importante, né? Se eu atendo bem um cliente A, ele vai me indicar naturalmente para o vizinho, para o outro cliente, né? Então, a gente já tem aí uma força de vendas mais ostensiva, teoricamente, né? Exatamente. E isso já ocorreu conosco em diversos casos, que a gente é recomendado para os nossos clientes, para outros clientes que venham a ser potenciais clientes. E também isso serve para o profissional síndico, porque às vezes ele é reconhecido pela prestação de serviço dele e outras pessoas começam a recomendar esse profissional para outros condomínios. Então, tanto como voltando lá no marketing pessoal, né? Isso é importante. É importante ter esse aspecto qualitativo, né? Porque está totalmente ligado à entrega, né? Total. Então, se a gente tem esse NPS, né? Essa avaliação de desempenho baixa, isso vai impactar de forma negativa na nossa marca pessoal ou na nossa marca corporativa. E para resgatar isso é mais difícil, né? Reconstrução de marca é muito mais difícil e mais caro. É mais fácil matar de uma vez e construir outra. Existem alguns a grosso casos, modo, né? Mas existem alguns casos de mercado, né? Não vou falar o nome das marcas, né? Mas que acontecem casos até policiais, né?
que a marca ela nunca mais retorna. Então, muitas vezes, essa marca deixa de existir. Infelizmente. E a corporação abre um novo CNPJ com uma outra marca. Porque, e vai tocar a vida. Às vezes, é mais barato você criar uma nova marca do que você tentar resgatar uma marca que foi muito prejudicada. E isso a gente está falando de corporação, né? Mundo corporativo. Quando a gente fala da marca, que o síndico ele é meio voo solo, né? Administrador é corporativo, mas também é mais autônoma, é meio voo solo. Tem que ter um cuidado e um trabalho triplicado. Por isso que eu falo, estou aqui para ajudá-los. Inclusive, eu queria abrir um parênteses, que amanhã teremos um super evento, que é o Condomínio em Alerta, concorda? Exatamente. Mega evento que a gente está realizando. Com vários síndicos, administradoras, advogados, que vai tratar um tema sensível, que é os não residenciais. Exatamente. Esse tema é muito sensível. Tenho experiência própria no meu condomínio. Você sabe como é que é. Eu sinto a dor na pele. E eu estou ansioso para a chegada desse evento, porque vai ser um divisor de águas dentro de um processo, dentro do Grupo Liberdade, né? Da Alton, para vários eventos no mesmo modelo. Exatamente. Trazendo o quê? Conteúdo, network, trazendo conexões valiosas, troca de experiência, né? Exatamente. A ideia é conectar pessoas com conteúdo de autoridade. De autoridade. Porque a gente vai ter doutor Fábio Nelson, né? Isso. E a doutora Juliana Egea, fazendo esse bate-papo aí super, bem intimista, né? Exatamente. Num local sensacional, que inclusive é onde estamos gravando hoje. Nada por acaso, né? A gente vai fazer já um spoiler aí e tal. E é importante para os síndicos, é importante para o mundo de condomínio, administradora. Porque você sabe que eu percebo uma coisa? Às vezes vem a demanda, eu falo uma frase, acho que não sei se eu já te falei essa frase, mas a gente não compra carne na farmácia, certo? Então, cada um é no seu quadrado. E um ajudando o outro. É lógico, eu vou saber de marketing por você vai saber de vendas por conta da minha pessoa, enfim. Mas quando tem uma demanda, eu falo, chama o especialista, gente. Não sofre sozinho. Divide essa situação, né? Essa demanda. E, às vezes, se a gente não está presente no marketing mais ativo, acontece a dor por síndico XPTO lá, né? Aí ele fala, bom, eu vou buscar quem? Eu estou precisando de ajuda, preciso de socorro, levanta a mão. Ele vai para onde? Vai lá no Google, né? Acho que é o primeiro canal de pesquisa. E se a gente não está ali no 5+, nos 3+, no 10+, e tem tanto para ajudá-lo, não descobre a gente, concorda? Exatamente, porque ali é um leilão. Um leilão, justamente. Quem investe mais vai estar no topo. Tem maior exposição. Então, a nossa ideia é gerar conexão, né? Networking, relacionamento. Unir vários profissionais de diversas áreas, até para que se possam se ajudarem e trazer ideias. Isso é o marketing, né? Esse é o marketing. Também posso chamar de marketing? Pode chamar de marketing pessoal, marca pessoal também. Pode chamar que esse evento que vai existir do café da manhã é um marketing pessoal. É um marketing pessoal. Porque quem vai estar presente nesse evento vai poder se relacionar, trazer ajudar o coleguinha, ajudar o colega e trocar experiências, né? Que é o mais importante assim da relação humana. Até porque o ser humano é um indivíduo que não vive sozinho, né? Um ser coletivo. Justo. Trocar experiências. Então, a ideia, quando a gente começou a desenhar o evento... Em um mês, gente. A nossa preocupação maior era gerar conexão e relacionamento entre as pessoas, é claro, agregado a um conteúdo rico para quem fosse participar. Então, por isso a gente está trazendo o Dr. Fábio Nelson, delegado da Polícia Civil de São Paulo, e a doutora Juliana Egea, que é presidente condominial da OAB de São Paulo. Então, são profissionais
de primeira linha. Com muito conteúdo. Com muito conteúdo. Quem estiver presente vai sair daqui com uma cabeça impactada assim positivamente. E a intenção que a gente já falou, né? Que essa pessoa multiplique. Exatamente. Então, gente, tira a foto, né? Sejam multiplicadores, grava um vídeo, propaga isso para o mercado. A informação. Porque não vai ficar nessa primeira edição, acredito que vão ter mais. E é muito valioso isso. Não tem como mensurar, né? Uma informação dessa magnitude, né? Exatamente, porque a gente quer gerar valor. É isso. Somos geradores de valor, né? Acho que a relação entre empresa e consumo ou compra, ela não se deve se dar só assim de forma fria, né? Boa. E 99% do mercado é atrelado a compra e venda direta e não existe nenhum relacionamento. E é ser humano com ser humano. Exatamente. Como você é uma pessoa muito voltada para o relacionamento, deu super match, né? Quando a gente se conheceu e demais. Esses modelos, essas ideias que a gente tem tido juntos. Foi sensacional. É sensacional. Para trazer disrupção para o mercado, que é uma forma de inovar também. E a nossa união aí criou o quê? Gera esse processo pela nossa diretoria, né, do café. Exatamente. Super apoia, né? Super apoiam. E tudo mais. Acredita no projeto. E tem um outro que é um spoiler. Pode falar ou não? Pode falar. Pode falar? Ou não? Tá o marketing. Tá liberada. O marketing que me breca ou não? Tá liberado? Tá liberada. Que é sensacional, né? Um podcast do grupo Alton focado para trazer pessoas e multiplicar ainda mais conteúdo, correto? Perfeito. Tá no forno, né? Tá no forno. Tá no forno. Esse aí tá ganhando fermento. Ganhando fermento. E a ideia é trazer profissionais de compras, síndicos, administradoras, e de diversas áreas, né? Que seja de marketing, área contábil, jurídica, que é algo que está no dia a dia assim, de todas as pessoas, né? De repente o síndico precisa de uma consultoria jurídica condominial. Tá. Pô, por que não a gente não trazer um especialista para falar de forma categórica, né? Técnica, uma forma técnica, que o síndico possa até ter proteção jurídica, né? Sim, claro. Porque hoje o sistema jurídico no Brasil ele é um pouco sensível. Então é importante, né? Até por questões de mudanças de leis frequentes, a pessoa está atualizada, né? Então é importante trazer esse conteúdo tanto para síndicos, administradoras, profissionais de compra. E eu vou fazer um pedido aí para a galera sentir a minha marca, se está forte mesmo ou não. Se você tem dúvida, manda lá. Vai estar no YouTube, né? No YouTube. No YouTube. Um canal no YouTube, né? Canal no YouTube do Grupo Alton. E tem o Instagram lá, nosso, já, tudo mais. Também. Né? Também. Manda lá no direct. Quero saber sobre isso. Né? Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Vão ser temas futuros, legal? Propor temas também, a gente é aberto. Ou sugere um tema para que a gente possa abordar ali no programa, correto? Exatamente. E é aí que vai. E vai ser lindo. A ideia é que realmente seja um diferencial. Diferencial no mercado. Não só no mercado, mas na vida e na vida das pessoas. De quem está escutando, né? Que é o principal, trazer esse conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe onde buscar, às vezes não acha no Google de forma fácil. De repente, por que a gente não coloca um assunto aqui que alguém esteja buscando, a gente está falando também, né? Claro, abre mais, a pessoa fica, né? Entende mais, ajuda. É isso que você falou. Ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Promover o mercado. É isso. Os canais, acho que de podcast ou videocast, como queira chamar, tem esse intuito, né? Exatamente. E o nosso princípio é ética e moral. Total, ética e moral. Então, todo o nosso conteúdo, toda a nossa fala é pautada em ética. E a ideia é que realmente tragamos
conteúdos técnicos e que façam diferença na vida das pessoas. Perfeito. Então, para a gente chegar para o fim, passa rápido, né, meu? O negócio é voando. Dá sua mensagem final. Tem uma dica de ouro. Fala ali para a galera que vai escutar. Eu vou fazer alguns cortes sobre isso, que foi uma fala muito importante. Você abordou temas que são de reflexão pura. Como é que eu construo a minha marca? Como é que eu cuido da minha marca? Como é que eu desenvolvo, projeto isso para o mundo, né? De uma forma transparente, ética, enfim, né? Responsável. Quais ferramentas usar? Você foi maravilhoso, cirúrgico. Isso vai fazer a pessoa refletir. Uma fala é tua, meu amigo querido. Minha mensagem é: seja ético, né? Porque os princípios, acho que como o mercado é feito à base de confiança, a gente tem que gerar confiança e a partir da confiança a gente gera autoridade de marca. Então tenha a sua marca pessoal forte, crie uma marca forte. Principalmente, tire preconceitos, não tenha preconceitos. Esteja em todas as mídias. Você tem que fazer panfleto, faça panfleto, mas o importante é que você tenha exposição, né? Que todo profissional crie essa autoridade para que consiga ser aquela pessoa consultiva e não só o vendedor, né? Seja um consultor, porque a partir disso você vai melhorar a sociedade como um todo, né? Você como profissional e a sociedade como um todo, e acho que as coisas acabam acontecendo, né? Nada é por acaso. Então, acho que essa é a minha mensagem principal, construção de marca pessoal forte. É isso aí, Duque. Muito bom. Gostou? Muito bom. Foi bom, de cara público que está valendo a pena, né? Está valendo a pena. Eu vou patrocinar. Vai patrocinar, show de bola. Não, mas muito obrigado. É importante essa fala. A tua vinda aqui, eu fiquei muito feliz, né? Nosso encontro de fazer esse programa, que está abrindo uma vertente para outras situações, né? De conversa. Então, e trazer esse público do condomínio, que eu conheço muito bem, que fica carente, que às vezes não tem um apoio sincero, que não tem aquele mão na mão, sabe? Falar, não, vem aqui, eu vou te dar uma consultoria, eu vou te ajudar, vamos ter essa presença de espírito é importante, falta muito isso. E eu levanto essa bandeira porque sou fã incondicional de síndicos e administradores, sempre falo isso, eu vou repetir sempre. Então, eu agradeço muito a tua participação. Muito obrigado, Duque. Agradeço muito o convite. Foi lindo. Eu acho que... Foi maravilhoso. Fluido aqui, né? Você viu que é sala de estar. Exatamente. Não tem conteúdo não faltará. Acho que a gente ainda tem muito bate-papo para rolar. Muita coisa. E muita coisa que surgiu, coisa boa, viu? Exatamente. Né? Coisa que a cabeça uma juntou com a outra ali, deu essa liga aí. Então, tudo não acaba no marketing. Não, tem muito mais. Olha, tá vendo, galera? Procura o marketing, né? Procura o marketing. E não acaba no marketing, acho que é um início. É um início. O marketing ele é o início. É um início. Portas. Mas aí você falou num ponto importante, comercial. Aproveite todas as campanhas, aproveite tudo que é usado e vai lá e atende o cliente da forma que tem que atender. Perfeito. Porque senão você pega tudo isso e joga fora. Concorda? Concordo plenamente. Vá lá e enalteça o produto, conquiste o cliente. Conquiste o cliente. A satisfação dele, o pós-venda é mais importante do que a venda. Use toda essa ferramenta que a empresa te proporciona. Mas é uma dica para muitos vendedores que estão chegando. Os que já estão no mercado já sabem muito mais do que eu. Então, é só um detalhe. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto. Galera, mais um, você viu? Assiste até o final, me segue lá, faz a inscrição. Eu não pedia isso, sabia? Eu fazia o marketing errado. Agora é importantíssimo. Me segue, clica no sininho, se inscreve no canal. Sempre vai ter conteúdo assim, dessa forma. Tá bom? Me despeço do meu jeito. Um abraço.